Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de agosto de 2023. Finalmente, este mês acabou, né? Meu Deus do céu! Coisa longa! Mas foi um mês de boas, porém poucas leituras. Então vamos lá, começando com a primeira leitura concluída e que já tem até resenha aqui no canal, que é O Falecido Mattia Pascal, de Luigi Pirandello. Este foi o meu primeiro contato com o Luigi Pirandello e eu adorei este livro. O que a gente tem aqui? Aqui nós temos a história de Mattia Pascal, que é um tanto insólita. Mattia Pascal é um homem que mora numa província bem pequenininha no interior da Itália e ele tem uma vida bastante difícil, teve diversos problemas familiares, o dinheiro da família dele foi roubado e aí ele tá na pindaíba ali, acaba se enfiando num casamento que não é muito legal. Ele também tinha problemas com dívidas, não estava feliz com o emprego dele. Em resumo, não estava satisfeito com absolutamente nada na sua vida. Até que um dia, depois de uma situação particularmente difícil dentro de casa, ele resolve sair de casa com a intenção inicial de fugir. Então ele toma um trem e vai embora. Só que nisso ele acaba parando em Monte Carlo. E aí ele resolve, então, já tô aqui, né? Vou entrar aqui nos cassinos, começa a dar uma olhada ali na galera jogando. Ele tinha um dinheirinho no bolso, fala: acho que posso tentar aqui, né? Pior que tá, não deve ficar. E aí ele tenta e acaba que o Mattia Pascal vai acumulando ganhos sucessivos. Ele consegue uma boa grana ali naquele cassino. Ele fica cerca de 12 dias lá, acumulando dinheiro, até que resolve que é a hora de ir embora. E ele inicialmente pretendia voltar para casa. Só que quando ele estava no caminho de volta, ele vê num jornal que ele, Mattia Pascal, havia sido declarado morto. Acharam o corpo de um homem e como Mattia Pascal estava desaparecido, o corpo já estava um pouco... Como é que é a palavra, meu Deus? Eu esqueci. Decomposto, era essa palavra que eu queria. Já estava ali em um certo estado de decomposição, então a galera nem chega tão perto assim para identificar, mas o cara parece uma tia mesmo. Então, como ele estava desaparecido, já cheio de problemas, o pessoal achou que ele tinha motivos para tirar a própria vida, e aí Mattia Pascal foi declarado morto, o que, na visão dele, era o sonho dele, porque ele ganha então a oportunidade de começar uma nova vida do zero, quer dizer, não tão do zero assim, porque ele já tinha uma boa graninha ali acumulada dos dias do cassino, então ele vai viver essa liberdade que ele tanto almeja, mas logo ele começa a ver que talvez não fosse bem essa liberdade que ele queria e que talvez essa liberdade fosse até mesmo uma prisão. Em resumo, o livro ótimo, não vou falar mais muito sobre ele porque a gente já tem resenha, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, mas recomendo fortemente 4 estrelas para O Falecido Mattia Pascal. Aí em seguida, gente, Soft Touch é uma desgraça, né? Ai meu Deus, o livro já tá todo manchado. Soft Touch, para quem não sabe, é aquele estilo de capa de livro que, assim, o material, no caso, que parece maravilhoso, macio. É gostoso de tocar, realmente, né? Soft touch. Toque macio. Mas não se engane, depois de um tempo, o seu livro vai ficar todo, perdoem o meu francês, cagado. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de José Saramago e seu História do Cerco de Lisboa. Meu, Saramago era sensacional, né? Que homem, e eu falei sobre isso na leitura conjunta, mas que privilégio poder ler este homem no original, porque a gente lê Saramago no português, né? Que chamam aí de português de Portugal, não tem tradução, nem teria por que ter para o português brasileiro. Então aproveitem o privilégio, porque este aqui é mais um livro sensacional do velho. É impressionante. É o quinto livro que eu li de Saramago e é impressionante. Parece que este homem, eu acho que não sabe o que é escrever um livro ruim, realmente. E o que a gente tem aqui em História do Cerco de Lisboa? Essa história é protagonizada por um revisor chamado Raimundo. E Raimundo vive uma vida bastante pacata. Ele é um homem de seus 50 e poucos anos, trabalha para uma editora, revisando livros, é solteirão, mora sozinho, não vive na pindaíba, mas também não vive uma vida de grandes luxos. Enfim, uma vida bem normal
mal, até que ele recebe um exemplar para fazer a revisão deste livro, que seria então o História do Cerco de Lisboa, que é de um historiador que escreve justamente sobre a história do Cerco de Lisboa em 1147, quando os mouros ainda ocupavam Portugal. Só que conforme o Raimundo vai revisando, ele enxerga umas coisas ali que ele acha que poderiam ser diferentes, ele vai se irritando um pouco com a dinâmica do trabalho, com a própria obra, que não apresenta nada de novo, e ele resolve pela primeira vez fazer uma transgressão na sua revisão. Havia um trecho em que dizia-se que os cruzados, como é sabido que realmente aconteceu, é um fato histórico, apesar de que o Saramago questiona toda essa questão da história, isso é sensacional, aliás, mas já já a gente fala sobre isso, voltando. Pois bem, havia esse trecho que dizia que os cruzados haviam ajudado os portugueses no cerco de Lisboa, e aí perdão, o Raimundo insere um não. E a partir disso, os cruzados deixam de ajudar os portugueses e assim a história de Portugal muda. Isso tem várias consequências e eu não vou falar muito mais sobre o livro, porque sim, teremos resenhas sobre ele por aqui, mas que livro sensacional. O Saramago, nossa, usa e abusa da metalinguagem aqui, e isso é a parte mais interessante, porque o Saramago aqui está escrevendo sobre algo, e aí ele começa a criticar justamente esse algo. A gente tem uma alternância entre o que está acontecendo no presente com o Raimundo e o que acontece no passado. Saramago aqui fala também sobre essa questão do ofício do redator. O primeiro capítulo é bem interessante nesse sentido. E é aquilo, né? Saramago. Eu confesso que, mesmo já estando, de certa forma, né, quinto livro que eu li do Saramago, acostumada com o velho, os primeiros 2 capítulos, principalmente o segundo, foram meio complicados. Assim, você tem que ler realmente prestando muita atenção para não se confundir. Depois, o negócio flui bem mais. Lá no Clubinho a gente tem material sobre o livro, assinando o Plano Tolstói, você tem acesso a isso e, putz, a discussão que isso aqui rende. Ali pro final deste livro tem algo tão sensacional que acontece. Justamente um dos resultados desse não do Raimundo. Ai, maravilhoso. Saramago, genial. Porém, contudo, entretanto, não recomendaria este aqui para um primeiro contato com o Saramago, tá? Porque é um pouco mais pesadinho. Saramago já tem aquele estilo diferentão, né? E aqui, como eu disse, os 2 primeiros capítulos, pelo menos eu achei, o pessoal da leitura conjunta também são um pouco mais complicados. Então, eu iria, sei lá, para um Intermitências da Morte, por exemplo, um Homem Duplicado. Temos resenha dele aqui, aliás, que acho que são livros mais tranquilos para quem busca um primeiro contato com este autor. Sensacional. Para História do Cerco de Lisboa, 4.5 estrelas. E por fim, vamos para a minha última leitura do mês, que foi um livro que, minha gente, eu devorei. Eu li este livro em 3 dias e estou falando de Assassinos da Lua das Flores, Petróleo, Morte e a Criação do FBI, do David Grann. Este livro aqui me foi recomendado por vocês, aliás, na minha resenha de A Sangue Frio, do Capote. Eu vou deixar o link aqui, porque para mim aquele livro é o suprassumo do True Crime. E aí eu pedi recomendações de vocês de mais livros nesse estilo. E alguns recomendaram este livro. Aí eu fui pesquisar, achei a sinopse maravilhosa, descobri que vai sair um filme do Scorsese muito em breve, aliás, estreia dia 20 de outubro, se eu não me engano. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, preciso ler o livro. Comprei, chegou aqui, já tava faniquito para começar a ler, mas terminei algumas coisas antes. E aí quando terminei essas coisas, veio para minha mão. E a história que a gente tem aqui, olha, não surpreende que fizeram um filme a partir disso, porque você lê e você não consegue acreditar. O que a gente tem aqui? Este é um livro de não ficção que revela uma história que, bizarramente, mas também compreensivelmente, não é tão conhecida assim nos Estados Unidos, que é a história dos assassinatos dos Osages. Os Osages são uma comunidade indígena e em um certo momento da história, a gente vai falar mais sobre isso na resenha, tá? Que vai sair muito em breve, aliás. Mas, pois bem, eles são forçados a fazer algumas mudanças ali de território, até que eles ficam alocados no Oklahoma, numa região de Oklahoma, que é conhecida como Condado de Osage,
Só que o que não se sabia quando colocaram aquela galera no caso, os Osages, e sim, colocaram lá, porque eles eram chutados de um canto para o outro, uma história horrorosa. Enfim, o que não sabiam era que ali, naquela terra, havia muito petróleo. Só que os Osages têm os direitos sobre aquela terra e, para conseguir extrair petróleo ali, os empreiteiros tinham de pagar concessões aos donos daquelas terras. E aí acaba que esses Osages, esse povo, fica muito rico. Na década ali de 1920, no quesito fortuna particular, os Osages chegaram a ser o povo com a maior renda per capita do mundo. Era muito dinheiro rolando ali e logo começaram a crescer o olho para cima desse dinheiro e as coisas ficam particularmente esquisitas quando Osages, um a um, começam a morrer e sempre de forma muito suspeita. Aqui, então, o David Grann, que é um jornalista, ele escreve já para New Yorker há bastante tempo, investiga, então, a história desses assassinatos e joga luz sobre isso. E é extremamente revoltante, porque você vê que fizeram muito corpo mole na investigação desses assassinatos, justamente porque, são indígenas, deixem eles aí, eles não importam tanto. Era uma população muito desamparada, muitíssimo explorada. Nossa, tinha sistemas ali que funcionavam nitidamente para privilegiar, para beneficiar o homem branco em detrimento desse povo. O David Grann retrata também a questão do processo de aculturação e, claro, investiga então os assassinatos e, sério, não dá para parar de ler. Ele escreve isso aqui muito bem, eu acho que ele faz os ganchos, a questão do cliffhanger, sabe? Aquele ponto de suspense. Isso aqui é muito bem trabalhado neste livro. Não é um livro perfeito, mas é um livro muito bom. Eu dei 4,25 estrelas. Eu acho, eu tô entre 4,25 e 4,5, mas eu fico mais para 4,25 mesmo. Até a resenha eu descubro e aí falo para vocês. Mas é isso, teremos com certeza resenha sobre este livro aqui, porque esta história definitivamente precisa ser mais conhecida, sério, chocada até agora com este livro. E assim encerramos, então, os comentários sobre as leituras concluídas no mês de agosto. Vocês já leram alguns desses livros? Se sim, gostaram? E, aliás, me conta aí qual foi a sua melhor leitura do mês de agosto, porque olhem só, um dos livros que tem potencial para ser uma das melhores leituras do ano foi recomendação de vocês. Então, tô sempre de olho aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.